13 de maio de 1888, dia da abolição dos escravos no Brasil. Falar de escravidão é um tema muito vasto e daria certamente uma série, mas eu vou trazer 10 fatos que talvez você não conheça sobre a escravidão do Brasil. Fato 1. Aprovação acelerada da abolição dos escravos no Brasil. A abolição foi assinada pela princesa Isabel porque seu pai, o imperador Dom Pedro II, estava em viagem para tratar sua saúde, algo que acontecia cada vez mais na época. O projeto de lei foi elaborado pelo senador ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva, e o trâmite durou apenas 5 dias. O ministro apresentou o projeto à Câmara Geral, a atual Câmara dos Deputados, depois foi ao Senado Imperial. Por fim, a lei foi sancionada pela princesa. O que a rapidez no trâmite legal indica é que a abolição da escravidão no Brasil era algo que vinha de muito tempo e não era possível adiar, afinal, o país estava mais de 50 anos atrasado em relação aos vizinhos sul-americanos. Fato 2. A abolição da escravidão no Brasil poderia ter sido bem antes. Já em 1761, o secretário de Estado de Portugal, Marquês de Pombal, havia decretado o fim da escravidão de pessoas indígenas e negras. A decisão, no entanto, só valia na metrópole portuguesa, em algumas colônias da Índia e na Ilha da Madeira. A escravidão dos negros na América era uma forte fonte de renda para Portugal, tanto pela mão de obra que barateava a produção, quanto pelo tráfico de pessoas, e a coroa portuguesa não queria abrir mão disso. Fato 3. Independência, mas não para todos. Em 1822, na independência do Brasil, a Constituição brasileira poderia vir com a Lei Áurea e, consequentemente, a abolição da escravidão no Brasil. Entretanto, não! O movimento liderado na política brasileira por José Bonifácio, ministro de Dom Pedro I, ia contra os interesses dos oligarcas e da aristocracia rural. Bonifácio perdeu força política e foi exilado pouco tempo depois. Caso tivesse acontecido na época, o Brasil teria sido o primeiro país sul-americano a abolir a escravidão. Um ano depois, em 1823, o Chile se tornou independente e libertou as pessoas escravizadas. Já o Brasil, no fim das contas, foi o último país do continente americano a aprovar sua lei. Fato 4. No período regencial, de 1831 a 1840, diversas revoltas eclodiram, mas uma delas teve contornos bem diferentes das demais. A revolta dos malês em Salvador, no ano de 1835, tem a religião como papel fundamental. Foi liderada por um grupo de 600 maleses muçulmanos escravizados e seus aliados. Eram altamente organizados e tinham um plano concreto para dominar parte da cidade e conquistar sua liberdade. Contida por uma denúncia, a revolta foi abafada e desmobilizada, terminando com a prisão e condenação de 70 pessoas e fortes punições até a morte, sendo usados como exemplo. Uma consequência foi o aumento da repressão contra o povo negro em todo o país nos anos seguintes. Fato número 5. Um herói chamado Luiz Gama, da revolta dos malês, sairia indiretamente um dos grandes líderes da abolição da escravidão no Brasil. Luiz Gama é filho de Luísa Marim, negra liberta que participou da revolta em Salvador com um comerciante branco português. Gama nasceu livre e tinha apenas 5 anos na época da revolta. Aos 10 anos, foi vendido por seu pai como escravo para quitar uma dívida de jogo. Assim ficou até os 17 anos e, com sua vivência terrível, investiu nos estudos e se tornou um advogado, trabalhando para libertar mais de 500 pessoas escravizadas com base nas leis e sem cobrar nada. Fato número 6. Outros grandes abolicionistas que acreditavam na abolição da escravidão no Brasil. Além de Luiz Gama, outros abolicionistas negros de destaque nessa época foram José do Patrocínio, farmacêutico e jornalista, e André Rebouças, engenheiro altamente conhecido em nomes de bairros e ruas pelo país, também jornalista. Vale lembrar também de Machado de Assis, nome pouco relacionado ao movimento abolicionista, mas que teve também sua participação. Além disso, as artes, o jornalismo e o direito estiveram muito presentes no movimento, com nomes de prestígio como Chiquinha Gonzaga, maestrina, Joaquim Nabuco, diplomata, Castro Alves, poeta, Antônio Bento, advogado, entre outros. Todos acreditavam na abolição da escravidão no Brasil. Fato número 7. Dragão do Mar. Nome de lenda, história real. 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, um estado brasileiro já havia decretado o fim da escravidão em seu território, o Ceará. Isso aconteceu na década de 1880, após uma forte seca que atingiu o lugar. Como os senhores de escravos tinham custos altos para manter suas posses, alguns libertaram as pessoas, enquanto outros resolveram vendê-las para os senhores do Sul e do Sudeste. E é aí que entra a figura de Francisco José do Nascimento, que viveu de 1841 até 1914, conhecido como Dragão do Mar.
As jangadas eram essenciais para levar pessoas e cargas da praia aos navios, e Francisco, jangadeiro negro conhecido pelo apelido de infância de Chico da Matilde, liderou os colegas a se voltarem contra os escravagistas e não fazerem essa travessia. O movimento cresceu e ganhou tanta força que os senhores não viram saída senão extinguir a escravidão por completo no estado em 1884, um grande ato para a abolição da escravidão no Brasil. Fato número 8, as leis para inglês ver. Desde a independência havia pressão por parte da Inglaterra, a grande potência da época, para o fim do tráfico de escravos. No Brasil isso foi visto a contragosto, claro, mas o país dependia de suas relações internacionais e fez a Lei Feijó de 1831, que proibia o tráfico de escravos, chamada para inglês ver. Com o tempo, a Inglaterra viu que não havia cumprimento e prometeu invadir a costa brasileira se fosse preciso. Agora o pau vai torar, entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Assim foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Com o tempo, as revoltas eclodindo, movimentos urbanos nascendo e a pressão internacional aumentando, surgiram leis que tentaram acalmar os ânimos. Uma das leis foi a Lei do Ventre Livre de 1871, que decretava que todo filho de escravizados nascido dali em diante seria livre aos 21 anos ou aos 8 com compensação financeira do Estado. Por fim, pouco antes da Lei Áurea, a Lei do Sexagenário, em 1885, decretou que toda pessoa escravizada com mais de 60 anos fosse liberta, todas simbólicas, mas pouco efetivas, como diz o ditado, para inglês ver. Fato número 9, motivação econômica. Como sabemos, diversas camadas da população eram a favor da abolição dos escravos no Brasil. Além dos movimentos de luta e resistência da população escravizada, existia também o apoio de parte da elite e da classe política que acreditava que o Brasil estava atrasado economicamente em relação aos outros países do mundo, que não havia mais espaço para mão de obra escravizada no mundo em que viviam. Fato 10. Passo para o fim da monarquia. O xadrez político da época colocava a família real em xeque. O imperador Dom Pedro II era até bem quisto pelos políticos e a burguesia da época, mas o império não. Era questão de tempo para que o país se tornasse uma república e a abolição da escravidão no Brasil foi passo importante. Parte liberal apoiava a libertação dos escravos a fim de fazer com que o império ganhasse fôlego. A outra parte, mais ligada às oligarquias cafeeiras, não desejava a libertação dos escravos, principalmente por não terem recebido indenização pelos escravos libertos. Junto com a insatisfação militar após a Guerra do Paraguai, esse foi um dos fatos decisivos para a proclamação da República 1 ano e meio depois. E aí, bora conhecer um pouco mais sobre a história se inscrevendo nesse canal. Um abraço, até a próxima, tchau!